possível sair do labirinto, abrir a janela, descobrir esperança e luz? Veja na entrevista que Daniel Amador fez com o psiquiatra Jorge Andréa, no Rio de Janeiro. Tudo bem, Jorge? Tudo. Vamos começar com a definição de depressão. Depressão é uma estrutura distônica da mente humana que se revela sob forma daquilo que nós podemos chamar melancolia, inquietação e um pouco de perda da autoestima. É possível identificar a depressão com alguns sintomas físicos? O indivíduo caminha para a melancolia e vai a pouco e pouco penetrando em distúrbios psicossomáticos. O indivíduo não sabe definir o que é que se passa com ele. Há uma inquietação. Mas tem um pano de fundo no meio disso tudo, que nós temos notado nessas depressões. E o pano de fundo é o medo causado por um complexo de culpa. Aí pergunta-se, mas por que isto? Aí entra a doutrina espírita para explicar. É o passado que retorna. As impulsões do espírito do passado nutrem o processo. Porque se o processo está em formação, é porque já tem um distúrbio espiritual. Nessa estrada, digamos assim, neste caminho. Porque todos esses processos patológicos têm um fundo da distonia espiritual. Então, a depressão pode ter causas espirituais também? Quase sempre. Porque já vinha a deficiência. Agora, o reflexo vai se dar na zona física, nos neurotransmissores, as dificuldades que vão aparecendo, e da fenomenologia já conhecida pela ciência. Não há dúvida sobre isso. Mas por que que isso veio? Aí o indivíduo ainda não sabe. Diz, não, fatores do meio. Os fatores do meio podem causar isso. Fatores da atual reencarnação podem causar. Mas na maioria das vezes, quando há uma profundidade sintomática nesse sentido, portanto, uma patologia mais avançada, é a consequência da fragilidade espiritual pelas coisas do passado que nós conhecemos muito bem dentro da doutrina espírita. O senhor disse que normalmente as causas são espirituais. Então o tratamento também é apenas espiritual? O tratamento espiritual pode ser acolado ao tratamento físico. O tratamento com os comprimidos, o tratamento da ciência oficial atende 35% dos casos. 35%. Agora, não são casos da profundidade da sintomatologia. Não são esses. São casos mais ou menos equilibrados, digamos assim, onde nós podemos ter ainda um controle do processo. Mas a terapia espírita é formidável nisso. Que são os passes, a água fluidificada, o tratamento, e principalmente o grande tratamento nessa área é a praxiterapia. É encontrar um trabalho adequado para o indivíduo. Isto é inalienável. Que todo mundo pode trabalhar. Agora você diz, mas o indivíduo depressivo não pode trabalhar? Pode. Tem pequenas coisas que ele pode fazer. Ele não pode fazer tudo. Ele não aguenta fazer tudo. Mas alguma coisa ele pode. Então, aos poucos, nós vamos granjeando condições de equilíbrio para o indivíduo. Ele não pode ficar na sua melancolia com sonhos e sonos também numa posição depressiva. E como que esse trabalho, como que esse tratamento, com passes, com água fluidificada, age sobre a pessoa que está sofrendo de depressão? É uma estrutura mental. Nós ainda não conhecemos a estrutura específica disso, mas nós podemos dizer alguma coisa sobre isso. Hoje já está se estudando bastante aquela terapia oriental, onde os japoneses, pela manhã, descalços, deslizam na grama onde está o orvalho. Esse orvalho hoje foi estudado, tem elementos de vitalização. E esses elementos de vitalização têm um nome até bem bonito, são os neutrinos, são partículas neutrínicas.
E vamos acrescentar uma coisa muito interessante. O nosso caipira do interior coloca a água à noite dentro da sua bilha de barro para tomar de manhã, como se fosse um medicamento. E porque à noite a quantidade de neutrinos é imenso e é captado pela água. Como é que os homens sabiam disso? Quer dizer, são coisas da natureza que vêm com o indivíduo. E aí perguntamos nós a você, não tem mundo espiritual atrás disso? Não tem uma posição de impulso espiritual próprio na natureza? Claro que tem. Mas é preciso que se diga uma coisa muito interessante sobre a depressão. As depressões têm uma escala. Tem a depressão reativa que não tem problema nenhum. Você tem, eu tenho, todo mundo tem. Sabe como é que a gente pode dizer isso? Quem é que não entra na fossa de vez em quando? Não, hoje eu não aguento, hoje eu não estou bem, a coisa não vai bem. E realmente o indivíduo não está no pique para o seu trabalho. São as reações depressivas das dificuldades. Dificuldades econômicas, dificuldades de toda ordem, dificuldades intelectuais e de todo jeito. Esta depressão não é depressão. E nós costumamos dizer, não, o indivíduo é depressivo. Ele está com uma reação depressiva que não tem problema. Mas tem uma depressão ativa ou reativa. Essa é aquela que o indivíduo colhe uma mágoa e como ele não pode botar para fora aquilo, um chefe de uma repartição muito exigente, e mais do que tudo isso, um pouco meticuloso, pode ferir um funcionário, dizer, você não está trabalhando bem, etc. E o funcionário não responde, porque está com medo dele, é natural isso, interioriza aquela mágoa, o indivíduo esquece, tempos depois vem a tonalidade depressiva consequente a isso, é a depressão reativa. Essa se trata com certa facilidade. Tem agora uma depressão chamada em psiquiatria dos distímicos. É o preguiçoso nato. É o indivíduo que nunca pode fazer nada, que está sempre cansado. Esse indivíduo precisa trabalhar. Tem a praxiterapia para ele. Resolve bem os problemas. E tem uma outra depressão endógena. É uma depressão seríssima, que tem que se tomar muita conta disso, que faz parte das psicoses. Inclusive a psicose bipolar, a maníaco-depressiva. Essa precisa de um tratamento acendrado. Mas, de um modo geral, temos observado que o componente espiritual que a doutrina espírita tem fornecido é um componente fantástico, primoroso, como auxiliar nesse tratamento. Que o indivíduo modifica o seu pensamento e modifica mais do que tudo isso, a sua estrutura de mentalização. Quer dizer, aqueles neurotransmissores que fazem parte dos neurônios, etc., se equilibram em parte. Nós vamos continuar falando sobre depressão depois do intervalo. Não saia daí, nós já voltamos. Voltamos a conversar com o doutor Jorge Andréa sobre depressão. E as crianças também podem sofrer de depressão? Algumas. É uma coisa mais rara e precisamos considerar o seguinte. Por que a depressão não se instala na criança? Porque ela ainda não tem a sua formação completa. Não só a formação reencarnatória, que se dá mais ou menos em volta dos 7 anos, mas também a sua formação de metabolismo, de glândulas endócrinas, de uma série de coisas, e inclusive a explosão da adolescência, que é uma coisa muito interessante, etc., onde todos aqueles hormônios estão ativos e de uma forma, eu vou dizer assim, bioquimicamente gigantesca. Eu não sei se fica bom bioquimicamente, mas ficou, deu para entender. Então, dessa forma, é muito difícil você encontrar uma criança depressiva, porque tem as oscilações dela. Porque a criança ainda não tem uma formação do seu eu. Ela não tendo a formação do seu eu, ela oscila. Tanto que a criança precisa muito do pai herói. E precisa também da mãe zelosa, ainda. Só da adolescência que eles começam
a botar as manguinhas de fora e começam a querer tomar a sua posição que devem quando são bem educados. De maneira que os processos depressivos são mais frágeis nessa área. Mas temos que tomar conhecimento que algumas vezes alguns indivíduos apresentam o processo dessa natureza. Depende apenas do indivíduo que está sofrendo com a depressão para a cura dele, ou a própria família pode auxiliá-lo de alguma forma? É claro, a família é uma condição sine qua non nesse processo. Os pais, as mães, etc., compreendeu? Os amigos, etc., concorrem grandemente para o indivíduo sair do processo, não tenha dúvida. Agora, é preciso a parte psicológica em razão. Quando nós estamos falando na parte psicológica, são psicólogos adequados, aprimorados, que sabem o processo, conhecem as coisas e levam a condição para um trabalho mais preciso. E o que o senhor diria para quem está passando por esse problema ou tem algum conhecido, um familiar que esteja nessa situação? Imediatamente procurar o médico da família. Se não tiver o médico da família, alguém que seja muito bem indicado para este indivíduo reviver. Porque as indicações médicas são precisas. Existem hoje medicações muito boas nessa área, muito boas, novas e muito eficientes. E mais do que tudo isso, nós não podemos fugir, porque as verdades são muito fortes. É a terapia espiritual. A terapia espiritual é fantástica, porque o indivíduo que vai a uma palestra espiritual, ele colhe o halo magnético do centro. Estamos falando de coisas sérias. Do indivíduo que pode doar alguma coisa. Os passos magnéticos, uma transferência de amor. Nada mais importante do que uma mãe que faz um agrado para um filho e dá um abraço. É o passo magnético mais interessante e preciso que nós podemos computar. O pensamento do pai também é muito importante. Enfim, o zelo da família. E precisamos de uma retomada novamente de equilíbrio para a família mundial, que está um pouco destroçada pelas dificuldades, pelos tombos, por falta de amparo e por um trabalho exaustivo, quase sem meta, que desequilibra o processo familiar. Mas nós vamos chegar lá. Muito obrigado pela sua entrevista. Não, nós estamos aqui com vocês. Eu que agradeço. E o nosso abraço de paz para a terceira revelação.